Comprar de forma consciente é um dos maiores desafios do mundo atual e o consumo excessivo representa uma preocupação entre jovens e adultos. A Escola Estadual Professor Gabriel de Almeida Café, em Macapá, no Amapá, desde 2015, vem abordando o assunto em várias disciplinas, como subtema de educação financeira. O que tem em comum aulas de yoga, lâmpadas eficientes e antibióticos? Todos foram assuntos de atividades escolares relacionadas a consumo. Antibióticos, desperdício financeiro da automedicação. A escola está localizada na região central de Macapá, muito próxima ao rio Amazonas. Ao longo dos últimos anos, professores de disciplinas como Física e Biologia, entre outras, desenvolveram atividades focadas na conscientização em relação ao consumo excessivo de bens e serviços. Surgiu primeiramente a ideia, através do Núcleo de Formação Continuada, um departamento da Secretaria Estadual de Educação que nos apresentou o programa Educação Financeira. Nós passamos por uma formação e a partir dessa formação nós formamos um grupo disseminador. E a partir disso nós sentamos com os professores, através de reuniões, discutimos e percebemos que a melhor forma de trabalhar a educação financeira seria baseado em 3 parâmetros: o contextual, o interdisciplinar e o transversal. Nós estamos trabalhando com a ideia de que as coisas acontecem no local, se expandindo para o global. Essa que é a proposta. Então, quando nós começamos com o projeto de disseminação do programa Educação Financeira nas escolas, a gente sempre teve a noção de que era preciso espalhar esses conceitos, como o próprio nome do projeto diz, espalhar os conceitos da educação financeira e só a partir daí contar com a autonomia das escolas no sentido de abraçar a ideia. Cada um tem seu sonho, certo? E tudo pode começar com um sonho. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar uma moto, eu quero fazer uma faculdade, eu quero tirar férias, certo? Então tudo começa com um sonho. A partir desse sonho você tem que começar a observar onde você vai se situar e puxar realmente os valores para vocês, tá certo? Para poder economizar. Iniciamos em 2015 com as turmas de ensino médio. Em 2015 eram apenas 8 turmas. Em 2016, a EJA, ela saiu das outras escolas daqui do eixo FAB, aqui do centro, e vieram todas as turmas aqui para o Gabriel Café. Então, num total de 12 turmas de educação de jovens e adultos em 2016. Ao todo, no turno da noite, nós temos 18 turmas. São 12 turmas de educação de jovens e adultos e 6 do ensino regular, 2º e 3º ano médio. A escola ela vem a complementar isso, fazendo com que esse jovem ele atinja a maioridade já com um conhecimento assim mais específico, assim de um jeito assim mais seguro do que fazer com sua renda, como administrar a sua renda. Então eu acho muito importante mesmo. O consumo e seu lugar na educação financeira inspiraram o professor de física. Ele introduziu esses conceitos a partir da eficiência energética das lâmpadas de LED. A aula de física, a primeira coisa, é divertida e é fácil. E tudo tem física. Então, vamos tentar ler bastante, pesquisar bastante e trazer. Então, a gente tenta trabalhar e fazer link de uma matéria, de outra, para dentro da aula. No caso, eu comecei a pesquisar uma reportagem que eu li sobre a cidade do México, que começou a fazer troca das lâmpadas da iluminação pública por lâmpadas de LED. Hoje em dia aqui na cidade também está começando a fazer, mas bem pontualmente. E aí surgiu essa ideia, vamos trabalhar então a questão da economia de energia. E é um tema que é bem atual, se você pegar as últimas provas do Enem também, se fala muito de consumo de energia. Mas quando você pega o livro, não liga tanto assim o consumo de energia. Você fala da parte física mesmo do cálculo, de potência, outras coisas, mas o consumo em si quase não é relatado. Então, o interessante da educação financeira é que traz para a prática o que a gente fala. A gente já percebeu que a economia na conta de luz é possível de várias formas. Se a gente começar a observar nas lâmpadas a partir de agora, será que vale a pena trocar
uma lâmpada comum por uma lâmpada de LED? Sim ou não? Sim. Mesmo com um custo mais alto de início assim, vale a pena, será trocar? Sim. Uma lâmpada de LED, ela vai durar 25 mil horas, ou mais de 10 anos, ou 15 anos, dependendo da quantidade, de como você usa essa lâmpada. Ou seja, você tem que trocar a lâmpada constantemente por uma lâmpada comum, já uma de LED você pode trocar e esquecer praticamente dessa lâmpada, certo? Então, se vale a pena, vale, porque você tem o retorno na conta de luz. No ano passado, antes de eu conhecer a educação financeira, eu vivia no vermelho, porque é computador, ar-condicionado, freezer, tudo ligado. E quando a gente começou a trabalhar a educação financeira, eu comecei a desligar o ponto da luz, o ponto do banheiro, saiu do lugar, apaga a lâmpada. Na verdade, o que eu economizei desde o ano passado com a educação financeira, o que eu economizei na minha energia, eu estou investindo nos estudos das minhas filhas, com cursinhos. Consegui colocar elas as 3 no cursinho, que no ano passado, no início, eu não consegui colocar, porque não entrava no orçamento mesmo. E como eu consegui reduzir mais de R$70 no meu talão de energia, deu para colocar no cursinho da promoção aí, todas as 3. No nosso estado a gente tem um problema sério com queda de energia. Vira e mexe tem um apagão em alguns bairros da cidade. Como a escola aqui é uma escola de centro, a gente atende clientela da cidade inteira, tanto da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e do centro também, né? Zona Oeste também. E acontece que às vezes as pessoas não ficavam assim, não preciso ter tanta segurança na rede elétrica da minha casa. E eu comecei a citar, olha, se você não colocar um disjuntor adequado para a tua corrente elétrica, você vai ter um problema sério, porque com esses apagões pode vir uma sobrecarga de energia. E aí quando essa sobrecarga chegar, você corre o risco de da tua casa pegar fogo. Tem que ter uma economia boa, ter uma casa que tenha uma boa estrutura, que tenha disjuntor, porque é uma coisa mesmo séria, não é brincadeira. Já pensou não ter disjuntor numa casa? Acontece um curto-circuito, um incêndio, Deus o livre isso. E então, isso é algo muito importante na vida de cada cidadão. Acredito que nos últimos 2 ou 3 anos, tem registro de 4 ou 5 incêndios de residências em função dessas panes elétricas, curto-circuito. E aí você traz para a sala de aula. Lógico que na sala de aula a gente faz assim coisas mais simples. Você pega um pedaço de bombril, uma pilha e mostra, olha, isso aqui é um curto-circuito. Algo bem controlado, mas ele já percebe, se com uma pilha você consegue fazer um curto-circuito, imagina numa residência. O projeto de física, assim como todas as outras disciplinas, também é vinculado com a realidade do aluno, porque um dos grandes objetivos do tema transversal Educação Financeira é a contextualização, é trazer a vida cotidiana do aluno para dentro da escola, é fazer com que a formação instrucional da escola, ela faça com que o aluno também seja um cidadão consciente em todos os aspectos. Eu falo para os meus vizinhos, para meus colegas, para minhas amigas. Então é isso, a educação financeira veio para salvar muita gente, muitas pessoas. Olha aí, umas situações bem simples que a gente tem em casa e ninguém percebe quanto a isso. Por exemplo, deixar a televisão ligada na tomada com aquela luzinha de espera vermelha acesa. Deixar aquilo ali vai consumir energia? Vai consumir sim, certo? Você vai ter um consumo de energia sim, tá ok? O que vai acontecer? Até se você deixar o teu carregador de telefone celular na tomada, ele vai consumir energia sim, tá ok? Se a gente for parar para pensar, tem vários aparelhos que a gente acaba esquecendo e deixa lá, que não usa todo dia. Aparelho de DVD, ninguém assiste filme toda hora, certo? Ou a televisão fica às vezes na tomada plugada, o carregador do telefone celular fica plugado na tomada também, certo? Até o aparelho de micro-ondas que a gente só usa quando vai comer alguma coisa, mas a gente deixa sempre ligado lá e aquela hora fica piscando lá, certo? Está consumindo? Está consumindo energia sim. Se você só retirar esses aparelhos da tomada, pode começar a observar e anotar os valores, vai diminuir em 5% da conta de luz. Dentro de uma semana ou de um mês, não vai parecer algo tão grande, mas no decorrer do ano, você vai poder perceber que vai aparecer você vai economizar um valor considerado. Outra atividade da aula de física envolveu a criação de luminárias criadas a partir de materiais reciclados. E, para o casal de ex-alunos, Eliel e Maiara, o trabalho escolar acabou virando uma forma de ganhar a vida. No primeiro momento foi primeiro um espanto, porque empreendedorismo é algo assim que eu fiquei meio que para lá e para cá, mas depois das aulas de vídeos,
a prática de cada um. Tivemos ajuda até com o professor Elson, que foi um dos nossos professores de física desde o primeiro ano. E resultou que ia ter um projeto, né, sobre isso e ia levar ao público. Quando chegou no terceiro ano, foi ficando mais sério, mas aí isso foi em trabalho de turma. Aí foi que a gente resultou em fazer, foi abajus, assim como está aqui, né? Abajus, outros tipos. Aí desde então, terminamos o ensino médio e falando desempregados, casados, nossa. Aí resultou que a gente falou, não, vamos começar a vender isso daí, vamos começar a botar em prática o que a gente aprendeu. E se tem um papel que a escola precisa cumprir, é o de fazer o aluno sonhar, né? E eu acho que a educação financeira faz muito bem isso, dependendo do trabalho, do foco que o professor der, é fantástico para fazer o aluno sonhar e pensar, se projetar no futuro e imaginar ser alguém. Não necessariamente um empreendedor, porque ser empreendedor é algo que você se vê a partir da educação financeira que você tem, né? Então, você estuda a educação financeira, tem contato com as ideias e tudo, e um belo dia você se vê empreendedor ou não, mas no mínimo se vê assim bem capaz de ser forte o suficiente ou inteligente o suficiente para não se deixar levar pela propaganda, né? Que faz você comprar de modo rápido e sem pensar. Os educadores da Escola Estadual Professor Gabriel de Almeida Café, em Macapá, têm uma preocupação em comum: o excesso de consumo entre jovens e adultos. Por isso, dentro do programa de educação financeira, um dos temas abordados entre seus alunos de EJA e do ensino médio é o consumo, com base nas recomendações da Associação de Educação Financeira do Brasil, AEF. Toda vez que a gente visita a escola, a gente sempre leva a proposta que está preconizada nas leis de diretrizes e base da educação nacional, né? Na verdade, a gente se sente muito naquele papel de levar a ideia. Se a ideia é abraçada ou não, é por conta da escola, mas a gente discute muito isso, a importância da escola estar atualizada, de estar desenvolvendo um trabalho voltado para uma educação mais significativa. A gente sabe hoje que quando uma aula vem a ser realmente significativa, essa aula contribui para diminuir o índice de evasão escolar, né? Flexione o tronco. Como a prática de yoga poderia ajudar na educação financeira e na redução do consumo? Essa foi uma das atividades interdisciplinares realizadas. A yoga surgiu a partir da necessidade observada pelos professores de salas ambientes. Então, eles decidiram que a yoga seria excelente no que diz respeito a buscar uma conscientização, a buscar um equilíbrio, a fazer com que a gente possa canalizar as nossas energias de outras maneiras e não só sejam estendidas para a questão do consumo. Porque quando a gente estuda educação financeira a fundo, a gente descobre que a gente tem muito mais desejo do que necessidade. A yoga vem para trabalhar esse desejo de forma diferente. Neste momento, você concentra-se nos seus objetivos da vida, do trabalho, na família, na sua cidade, e que cada prática você vai desenvolvendo mais e vai buscar muito mais o que você imagina. Eu sempre costumo dizer que existe um texto atribuído ao Frei Beto e ele diz de como Sócrates costumava andar pelo comércio sem comprar nada e os vendedores ficavam impressionados com aquilo, até que um deles não aguentou e foi lá até Sócrates e perguntou: mas por que você vem aqui e não compra nada? Sócrates disse: eu simplesmente venho aqui para contemplar aquilo que eu não preciso para ser feliz. Então é bem interessante pensar desse jeito. E essa família montou... A disciplina Biologia também se inspirou na educação financeira e trabalhou uma atividade sobre desperdício com automedicação. O tema foi o uso equivocado de antibióticos. A vida financeira pode ser afetada, né, quando se trata de antibióticos,
por conta do que pode gerar de transtorno dentro da renda familiar. Então a gente sabe que devemos procurar, né, um profissional de saúde, um médico, e que pela facilidade, às vezes, de pensarmos, poxa, é mais fácil ir na farmácia conversar, né, com um farmacêutico, e aí de repente ele me dá um remédio para solucionar aquele problema, que a maioria das vezes ele ocasiona situações mais graves, principalmente em relação a antibióticos, né, que a gente sabe que tem a resistência de algumas bactérias a esses remédios. Elas conseguem resistir. Uma bactéria, ela não é única naquele problema. Nós temos as bactérias que são mais fortes, que têm o DNA mais forte. Então, esse DNA mais forte faz com que ela resista a alguns antibióticos, elas se tornem resistentes, né? E isso de resistir é justamente o que leva ao agravamento das superbactérias. Assim, professora, muitas das vezes a gente, quando é adolescente, qualquer dorzinha que a gente sente, a gente vai na internet, procura lá, digita os sintomas e aparece. A gente vai na farmácia, compra qualquer remédio, leva para casa, toma, e na verdade não era nem o que estava acontecendo. Exatamente. Primeiro é o desperdício financeiro e segundo é que tu não sabe o que tu tens. Um dos grupos montou uma peça super interessante, né, onde eles buscaram trazer, né, um relato, uma vivência, né? A gente observa que eles trazem, eles montam, eles vivenciam realmente, eles querem passar o aprendizado, né? Então eles querem mostrar. Ai, Edson, me ajuda, amor. Tô passando muito mal, minha barriga tá doendo, me ajuda. Foi o que você comeu hoje? Eu não comi muita coisa, eu só tomei uma dipirona lá na agência. Tá doendo muito a minha barriga, tá doendo, me ajuda. Se não melhorar, a gente vai na farmácia. Mano, é melhor você descansar. Melhorou? Não, tá doendo muito, eu acho que eu preciso de uma farmácia. A gente vai na não farmácia, vai passar vamos. Vamos, velho. Ai. E também tem antibiótico, que é para dores musculares e para dor também, dor de barriga, isso aí. Mas qual é o... É só esse aqui que tem? É, os dois servem. Quanto dá todo mês? R$100. R$100? Ok. Tá aqui, ó. Muito obrigado. Obrigado. Tá aqui. Vamos. Eu vou descansar um pouco pra ver se passa a minha dor, tá bom? Descansa, pode descansar. A gente poderia muito bem ter feito um trabalho, só que como hoje em dia é difícil alguém parar para ler um texto tão grandão, então uma peça, pra gente foi a melhor coisa para mostrar para o público em alguns minutos, uns 3, 5 minutos, que educação financeira e biologia, elas fazem muito parte da nossa vida, só a gente parar para pensar, as nossas doenças não vão se agravar e a gente vai ter mais facilidade nos remédios e educação financeira também. A gente vê que eles pesquisam, né, que eles trazem algumas palavras assim bem teóricas, algumas palavras que são até bem difíceis, que deixa a gente, né, poxa, ele conseguiu fazer, que bom, ele pesquisou. É aí que a gente vê que o aluno pesquisou, que o aluno estudou, que ele conseguiu repassar através, pode até ser uma brincadeira, né, no momento, eles podem levar como brincadeira, mas eles passam muito conhecimento através daquilo. Ai, Edson, acho que eu tô piorando, me ajuda. Vamos no hospital, rápido. Ai, tá doendo, Edson, me ajuda. Aqui, ó. Ai, doutora. O que você está sentindo? Eu tô com dor no estômago faz uma semana. Você comeu alguma coisa? Não, tudo que eu comi foi tudo... Tomou algum remédio? Tomei alguns antibióticos alguns antibióticos para passar a minha dor na barriga. Mas você já foi ao médico antes? Não, senhora. A pressão dela tá baixa. Agora tem que medicar ela rápido. O que eu tenho, doutora? Tá doendo muito a minha barriga, me ajuda. Sente aqui nessa cadeira. O remédio que eu te apliquei vai passar a dor, você vai se sentir melhor, mas a gente vai precisar fazer alguns exames para saber o que você tem e você precisa me dizer o que foi que você tomou. Eu tomei só alguns analgésicos e alguns antibióticos para ver se passa a minha dor, que a minha irmã disse que poderia ser uma inflamação no meu estômago.
Ela passou, eu tomei E há durante quanto tempo você está tomando esses remédios? umas 3 semanas, mais ou menos. Tudo isso e não consultou o médico? Não, porque eu pensei que era só uma inflamação, alguma gastrite, coisa parecida. Entendo. Mas não pode. Não pode se automedicar. Ouviu? É Tem que proibido. procurar primeiro um médico, para emergência primeiro. Tudo bem. Você vai fazer os exames e a gente vai ver o que que você tem. Tudo Ok, bem? Tudo bem. A grande importância da educação financeira para nós, para a escola, para os alunos, é principalmente com o aluno da noite, aluno de EJA, né, que a gente vê a grande dificuldade que eles têm. Às vezes tem aluno que não tem passe para vir para a escola, né? E aí a gente sabe que financeiramente, né, é bem difícil para determinados alunos. Então a gente já tem que educá-los. Até porque você observa, não é só o caso do Amapá, mas a educação de jovens e adultos ela sempre foi uma modalidade de ensino excluída. Não quer mais estudar, joga para a EJA. O aluno está com problema de idade muito avançada, joga para a EJA. E assim você acaba vendo a educação de jovens e adultos como algo que é apenas para suprir uma necessidade, uma carência do sistema de ensino. E aí quando você vê o aluno da educação de jovens e adultos expondo um trabalho de pesquisa com segurança, com prática, algo que realmente ele pesquisou, não apenas na teoria, mas também na prática, e ele expõe com qualidade, com precisão. Gente, isso aí para gente que trabalha na educação, já nesses meus 25 anos de magistério, eu considero assim uma atividade sem comparação. O mais gratificante é nós permitirmos com que o aluno leve para a sua vida inteira uma formação mais completa, uma informação que permitirá conhecimentos que servirão para ao longo da vida deles. Então, a gente pensa, enquanto escola, que esse é o nosso grande objetivo, o grande intuito não é só a educação, a instrução formal, mas sim a preparação. Então, são conhecimentos que farão com que esse pai de família, com que essa mãe de família aplique na sua vida, passe para os seus filhos, passe adiante. Gratificante é tudo, porque a gente vive, na verdade, de educação financeira, a gente vive todos os dias. O que a gente tem de melhor no projeto, sinceramente, é você ver nos alunos assim a felicidade deles chegar para te dizer: professor, dá certo, deu certo. Acredito que o melhor tempo para um professor é ouvir do seu aluno: pô, professor, gostei da sua aula. Ou te pedir: pô, professor, fica mais um pouquinho, me explica isso, ainda estou com dúvida nisso, dá para ficar? Aí você está morto de cansado, deu aula o dia todo, mas aquilo ali, quando você escuta, parece que você revigora as forças e vale a pena. O professor disse uma vez: mas como é que nós vamos desenvolver educação financeira aqui na escola se os alunos não têm nem dinheiro para pegar o ônibus, para vir para a escola ou para voltar para casa? Aí é que está, né? Por que não tem dinheiro agora? Como fazer para ter, né? Então é preciso fazer com que os alunos saiam de si, comecem a pensar em outras possibilidades. Eu costumo dizer que a gente nunca vai ter um astronauta se a gente não falar de astrofísica, de astronáutica para ele, fazer ele sonhar. É isso que a gente tem que fazer para os nossos alunos.